Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre esse time do Fluminense, sobre esse feito heróico e, e avassalador que tem feito aí o time do Renato Gaúcho, né, nesse Mundial. Vamos falar, vamos abordar aí pelo menos três aspectos aí que a gente viu e gostaria de chamar a atenção de vocês. Bom, antes de começar propriamente nesses três pontos aqui que eu gostaria de abordar aqui com vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também deixe o seu comentário aí também no que você viu, presenciou, gostou, não gostou. Vamos lá. Eu gostaria de falar sobre três aspectos, três coisas, né, que podemos aprender com o feito aí do Fluminense, do Renato Gaúcho e dos seus comandados, né? A primeira coisa que nós precisamos entender foi como que o Fluminense ele chegou nesse Mundial. O Fluminense chegou nesse Mundial depois de ter vencido a primeira Libertadores ali com o Fernando Diniz, um título também improvável, todo mundo falava que o Fluminense dificilmente ganharia, até por causa do técnico, o jeito de jogar, o estilo de jogo e tudo mais. Então as pessoas sempre falavam assim, ó, não tem como chegar, chegou. E aí o Fluminense chega nesse Mundial, agora já com outro técnico, né? Depois o Diniz foi lá o Mano Menezes, né? O Fernando Diniz saiu, o Mano Menezes foi lá, recuperou o time, né? Quando o Diniz saiu do time, o time estava na zona de rebaixamento. Então, saiu o Diniz, foi o Mano Menezes para salvar o time, salvou o time da zona do rebaixamento, e daí o Mano Menezes também não ficou, não deu continuidade, veio então o Renato Gaúcho para o Fluminense. Então, o Fluminense, quando ele chega no Mundial, ele já saiu daqui como a terceira força, né, a quarta força, vamos dizer assim, são quatro times. O Fluminense foi como a quarta força, como o time mais fraco, o patinho feio, literalmente, né? A grande mídia traçou isso, falou sobre isso exaustivamente, sobre quão fraco era e é o time do Fluminense, né? Como pode o Fluminense chegar onde chegou, ou está chegando aonde está chegando, com o time que tem, com o elenco que tem, e sem dizer o Renato Gaúcho, que para uma parte da mídia esportiva critica o trabalho do Renato Gaúcho, outra parte gosta e outra parte que é isenta. Mas vamos falar sobre esse grande feito. A primeira coisa que a gente precisa entender, pessoal, que em muitos momentos ninguém vai acreditar em você. Quando o Fluminense saiu daqui, ele já sabia disso. Ninguém acreditava que o Fluminense ia chegar onde está chegando, como está chegando, e se ia chegar. Às vezes, na sua grande maioria, as pessoas traçavam o quê? Ó, o Fluminense vai chegar, né? Vai disputar os 3 jogos lá da fase de grupo e volta para o Brasil. Foi o que todo mundo pensou. E muitas vezes a gente se encontra nessa situação. A gente pensa assim, ó, as pessoas não acreditam em você, as pessoas não acreditam no seu trabalho, não acreditam no seu empenho e naquilo que você pode fazer, e você começa, simplesmente começa. E foi o que o Fluminense fez. Começou a trabalhar firme, trabalhar sério, jogando com os pés, literalmente os pés no chão, cada jogo, sabendo que cada adversário é único, e não tem essa questão de você jogar aqui com o adversário e achar que você vai fazer a mesma coisa com outro adversário. Não, o Fluminense foi passo a passo. Pegou o Borussia Dortmund, um time gigante, né, da Alemanha, foi lá e fez um grande... Para você ter uma ideia, na temporada 2022-2023, o Borussia Dortmund foi vice-campeão da Champions. Então não é qualquer time. E fez um jogaço. Aí todo mundo falou assim, isso aí foi só sorte de principiante. Não, jogou bem, não ganhou, é certo, mas fez um grande jogo. Ali, o Fluminense já começou a escrever a sua história no Mundial. E muitas pessoas que não conheciam, passou a conhecer o Fluminense. Ó, quem é esse time? Porque falar que não conhece o futebol brasileiro é como o técnico da Internacional falou ontem. Como eu vou falar mal
de um time, né, de um país o qual tem mais títulos do mundo, é que o brasileiro ele não tem essa visão. O brasileiro é só os europeus, é só os de fora. Mas uma boa parte, e aí eu coloco, é claro, como que eu posso dizer, a torcida fluminense, né, a torcida tricolor, acredita incontestavelmente, fala assim, não, vamos fazer história. E já estão fazendo história. Daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, o mundo vai falar sobre esse jogo do Fluminense. Vamos lá, o segundo ponto. Podem até não te conhecer, mas depois da sua apresentação, dificilmente esqueceram de você. Esse é o segundo ponto. Porque assim, ó, as pessoas não conheciam o Fluminense. Não sabiam que era o Fluminense, não sabia quem eram os jogadores, né? Eu gostaria de abrir um parênteses para falar sobre o John Arias. O Fluminense está passando por um momento tão difícil financeiramente que teve dificuldade para renovar o contrato do John Arias. E você vê, é um jogador que está sendo considerado aí um dos melhores jogadores do Mundial, do Fluminense é o melhor jogador disparado. A gente vê jogadores aqui de times aqui do Brasil que foram tão badalados e que mal conseguiram jogar. Essa é uma outra verdade. E o João Arias fez o arroz dele com feijão ali, jogou bem, prendeu bola, segurou, ditou o ritmo. Quando tinha que acelerar, acelerava. Quando tinha que recuar, recuava e fez o seu trabalho. Isso me faz lembrar muito do Rui Barbosa, né? O grande Águia de Aia. Quando uma vez ele foi convidado para fazer uma palestra na Conferência da Paz, né, em 1907. Quando ele chegou lá para fazer a conferência, muitas pessoas falaram assim, mas quem é esse homem? Ah, tal de Rui aí. E quando ele começou a falar, diz alguns historiadores que ele levou um caixote de terra e ali ele subiu naquele caixote e falou assim, eu aqui em terras brasileiras, em cima, isso você está falando da cidade de Haia, na Holanda. Ele em cima daquele caixote, ele começa a discursar, fala em francês, fala em inglês, e ele vai falando. E quando ele sai, ele termina de fazer o seu discurso, as pessoas perguntam, quem é esse homem? É o Dr. Rui. Ou seja, ele passou a ser conhecido, né? Ele não era conhecido, mas depois da sua apresentação, as pessoas não esqueceram. É o que está acontecendo com o Fluminense. Antes da apresentação do Fluminense, ninguém conhecia, mas hoje o mundo conhece o Fluminense. O mundo conhece o Renato Gaúcho. É uma verdade. E terceiro ponto para a gente fechar aqui, fala sobre não espere muito dos outros, né? O Fluminense não esperava nada de ninguém. A mídia já tinha sentenciado ele a voltar, e o quanto antes. Mas eles pararam para ouvir o que as pessoas falavam? Paravam para ouvir que eles eram o mais fraco do Brasil? Não. Simplesmente foram fazendo o seu trabalho. E quantas vezes você pega e você fala assim, todo mundo é contra mim, por que eu vou remar sendo que todo mundo está contra mim? Como que eu vou remar, continuar remando, sendo que as pessoas são contra tudo aquilo que eu estou fazendo? E eles simplesmente foi trabalhando, passo a passo, um passo de cada vez, e está aí, ó, se classificou, tirou ontem nada mais, nada menos do que o vice-campeão da Champions League. E não estamos falando de qualquer time, não, nós estamos falando de um time que tirou o Barcelona, tirou o Bayern de Munique, e chegou na final da Champions e perdeu para o PSG. E era cotado como um dos favoritos a vencer. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não espere que os outros fiquem aplaudindo você, ou aplaudindo você, sendo que você não fez o seu trabalho. Faça o seu trabalho. E o Fluminense mostrou para a gente aí, brilhantemente, que não depende, não abaixou a cabeça, fez o que tinha que fazer, correu atrás, está vencendo um degrau de cada vez, né? E está fazendo a sua jornada. Hoje, o Fluminense, se ele perder na sexta-feira, ele já fez um trabalho brilhante, já fez um trabalho assim de tirar o chapéu. Então, se você quer vencer, não adianta você parar para ouvir o que as pessoas estão falando. Ouça
pode até ouvir, mas não fique parado, faça a sua jornada. Essa é a palavra de hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também deixar o seu comentário aí sobre como você vê a classificação e o trabalho do Fluminense nesse Mundial de Clubes. Até mais.